Sideral, a filosofia a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Reflexão, edição de número 26, apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da massa internética global sideral. O tema, o socorro que vem do alto. Prezados amigos e amigas, ouvintes, é um prazer estar aqui com todos em mais esta edição de nossa reflexão semanal, intitulada de Luz Sideral, que é a luz do Cristo, a dos seus arcanjos, dos espíritos iluminados, que aliás o propósito do programa é sempre aquele, o de levar esclarecimento e conforto para as mentes e para os corações de seres humanos e espirituais, considerando que a internet também atinge, a quarta dimensão, portanto, as humanidades siderais no espaço infinito. Percebe, ouvinte, a grandiosidade disso? Então, estamos falando também com o universo. E hoje, este tema, o socorro que vem do alto, tudo a ver com o universo, que neste momento, aqui na Terra, de turbulência, de tempestade, de cataclismo, de hecatombe no orbe terrestre. Olha, palavras difíceis, mas é a realidade que nós estamos vivendo hoje em todo o planeta Terra, com essas agitações que acontecem de todas as formas. Então, quando uma parte achava que a humanidade estava descansando em paz, sem o risco de uma guerra atômica, nuclear, então surge aí a iminência no horizonte, os cavaleiros do Apocalipse, o vermelho a guerra, o preto a fome, o amarelo a peste. Mas Jesus, o Cristo planetário, o Senhor de todos os exércitos do mundo, é que é o cavaleiro do cavalo branco. Ele saiu vencendo com seu exército imbatível e para vencer eternamente, porque ele é o cavaleiro da paz, do amor. Então, esta humanidade da rapina e do ódio, de guerras infindáveis, irá desaparecer do planeta Terra. Para onde irá? Para o grande planeta chamado Absinto, que se aproxima da Terra, o chamado caminhão do lixo, pelo profeta do Brasil, Alziro Zarur. Não ficará pedra sobre pedra, disse Jesus, mas o socorro vem sempre do alto, ou seja, os Espíritos de Deus estão atentos e não permitirão que os bons paguem pelos maus. Então, por isso, haverá sim a intervenção espiritual desses espíritos benfeitores do universo para proteger esse maravilhoso planeta Terra, que é onde nós vivemos e que não pode ser destruído pela perversidade humana. Agora é a hora da colheita, da semeadura que foi livre durante 6.000 anos desta civilização, que encontrou seu progresso material, tecnológico, mas não encontrou ainda o seu progresso moral e espiritual. Digo na grande maioria, porque uma parte dos habitantes da Terra já encontrou sim, graças a Deus, nos ensinos do Mestre Jesus e de tantos outros que ele mandou à Terra, a ensinar o verdadeiro sentido da vida, que não se restringe apenas à existência material, mas, acima de tudo, à vida espiritual eterna. Bom, eu vou convidar, então, o jovem de boa vontade, Alterlec Jimenez Alves, que fala conosco aí direto da região de Vancouver, no Canadá, Obrigado, jovem, mais uma vez, por sua participação aqui no Luz Sideral. Olá, ouvintes, amigos do Luz Sideral, mais uma vez. Tenho o prazer de participar desta reflexão semanal e hoje com o tema O Socorro que Vem do Alto. Bem sabemos que esse socorro pode estar ao seu lado ou ao meu lado. Então, eu trago aqui uma pequena e conhecida história, a história do Souza, que diz mais ou menos assim. Houve uma enchente muito grande e o Souza subiu no telhado de sua casa, com água já se aproximando dele. Pouco depois, passou um homem numa canoa e gritou: "Ei, entra aqui na minha canoa!" Mas o Souza respondeu: "Não, obrigado. Tenho muita fé no Senhor e Ele vai me socorrer." Então demorou, a água já estava até a cintura do Souza. Foi quando apareceu uma lancha e alguém gritou: "Ei, você aí, quer uma ajuda? Vem para minha lancha, eu te levo para um lugar seguro." "Não, grato. Confio no Senhor, Ele me salvará." Bom, mais adiante daquela enchente terrível, tinha até um helicóptero que se aproximou de Souza, que já estava de pé no telhado, com água pelo pescoço. "Agarre a corda", disse o piloto. "Vou puxá-lo para cá." Mas ele respondeu convicto: "Não, muito agradecido.
Acredito no Senhor e Ele há de me salvar. Para resumir a história, amigo Ataíde, ouvintes, coitado do Souza foi arrastado pela inundação e morreu afogado. Ao chegar no céu, encontrou o Senhor lá e foi logo se lamentando do que aconteceu com ele. Senhor, acreditei em vós e acabei morrendo. O que foi que aconteceu? E o Senhor então lhe falou: Ora, Souza, o que estás reclamando? Mandei-te 2 barcos e um helicóptero e tu não aproveitaste para te salvar? Aqui uma outra história. O maior fabricante de abotoaduras de punho fechou a indústria, depois de convencer-se de que é infinitamente reduzido o número de camisas de manga comprida à disposição da humanidade. E mais, que os exemplares deste gênero ainda existentes são providos de botões, dispensando abotoaduras. Trabalhei a vida inteira no setor, lastimava-se, e almejava legar a meus filhos a tradição das abotoaduras de punho como requinte terminal de uma camisa digna desse nome. Os fatos ergueram-se contra mim. Não posso mais produzir abotoaduras de punho para camisas sem punho, ou de punho abastardado por míseros botões de plástico. Concluiu, então, que é o fim da civilização. E ia enforcar-se numa camisa esporte, estampada, quando esta, movida por vento súbito, saiu pelos ares, qual bandeira solta, e era tão bonito o esvoaçar do pano, bigarreado, tão graciosas as evoluções, que o homem resolveu desistir da morte e aplicar sua fortuna em uma indústria colossal de camisas de manga curta. Aí está, meus queridos e queridas, 2 pequenas histórias que ilustram um pouquinho esse tema, o socorro que vem do alto. São 2 pontos de inflexão diferentes, na do Souza depois da morte e na do empresário antes da morte. Então essa é a minha colaboração. Agradeço pela chance de ter falado, ter participado do podcast Luz Sideral. A gente se vê no futuro. Obrigado e até mais. Muito bem, aí está então o Alter Lex, relembrando esta linda reflexão de O Souza, uma bela história, né, dos escritores Red Lord e Helen Lorber, e que se tornou aí um clássico da literatura mundial, né? E você disse bem, muitas vezes ficamos esperando aí o socorro, né, vindo do alto, de uma forma literal, mas pode estar aí ao nosso lado, sendo o nosso vizinho, nosso patrão, nossa mãe, nosso pai, nosso filho, nosso irmão, um amigo ou um anjo da guarda, enfim. Mas é bom sempre lembrar, né, que a inspiração para o socorro vem sempre do alto, né, que pode ser também o sentido alto do nosso espírito de altruísmo, de fraternidade, de solidariedade. Bom, mas agora chegou a vez então do incansável amigo e companheiro André Basso trazer aí também a sua contribuição de hoje. Obrigado, André. Ataíde e amigos ouvintes do programa Luz Sideral, tendo como tema o socorro que vem do alto. É sempre importante lembrar que o socorro sempre vem do alto. Vem através das entidades espirituais que comandam o planeta Terra e trabalham em todos os setores do conhecimento humano. E eu trago para vocês, do livro Busca e Acharás, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel e André Luiz, uma mensagem referente ao socorro que vem do alto. Aqui quem vos fala é o Emmanuel, Espírito. Ele diz assim: calamidades e provações. O homem desejou recursos para mais facilmente abrir as estradas, e a divina providência lhe suscitou a ideia de reunir areia e nitroglicerina, em cuja conjugação despontou a dinamite. A comunidade beneficiou-se da descoberta. No entanto, certa facção organizou com ela a bomba destruidora de existências humanas. O homem pediu veículos que lhe fizessem vencer o espaço, ganhando tempo, e o amparo divino ofereceu-lhes os pensamentos necessários
a construção das modernas máquinas de condução e transporte. Essas bênçãos carrearam progresso e renovação para todos os setores das aquisições planetárias. Entretanto, apareceram aqueles que desrespeitam as leis do trânsito, criando processos dolorosos de sofrimento e agravando débitos e resgates nos princípios de causa e efeito. O homem solicitou apoio contra a solidão psicológica e a eterna bondade, através da ciência, lhe concedeu o telégrafo, o rádio e o televisor. E aqui eu abro um parênteses, eu falando, a internet, aproximando as coletividades e integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Apesar disso, junto desses nobres empreendimentos, surgiram aqueles que se valem de tão altos instrumentos de comunicação e solidariedade para a disseminação da discórdia e da guerra. O homem rogou medidas contra a dor. A compaixão divina lhe enviou os anestésicos, favorecendo-lhe o tratamento e o reequilíbrio no campo orgânico. Ao lado dessas concessões, porém, não faltam aqueles que transformam os medicamentos da paz e da misericórdia em tóxicos de deserção e delinquência. O homem pediu a desintegração atômica no intuito de senhorear mais força, a fim de comandar o progresso. E a desintegração atômica está no mundo, ignorando-se que preço pagará o orbe terrestre, até que essa conquista seja respeitada, fora de qualquer apelo à destruição. Como é fácil de observar, Deus concede sempre ao homem as possibilidades e vantagens. A inteligência humana resolve requisitar a sabedoria divina. Por isso mesmo, as calamidades que surjam nos caminhos da evolução no mundo não ocorrem, obviamente, sob a responsabilidade de Deus. Interessante o texto. Então aqui nós vemos que sempre o socorro vem do alto, manifestando nos homens aqui embaixo na terra, com as descobertas, etc., para beneficiar a sobrevivência humana aqui neste planeta, em escala progressiva. Nunca nos faltará o auxílio, seja no plano material ou no plano espiritual. Os Espíritos de Deus estão sempre a servir nos reinos celestiais ou até mesmo nos reinos umbralinos, nos territórios de purgação, no qual a Terra também não deixa de ser uma etapa de aprendizado e educação material e espiritual. Eu me despeço aqui de vocês. Um grande abraço a todos. Ok, prezado amigo André Basso, fechando aí com chave de ouro, né, o tema de hoje, o socorro que vem do alto. E além do micro, né, que somos nós, temos também o macrocosmo, ou seja, o planeta Terra, que também precisa ser protegido, socorrido pelos espíritos, pelos arcanjos, os engenheiros siderais, para que o homem, com sua tecnologia para o mal, seu engenho fatídico, não venha a destruir o próprio planeta criado por Jesus, conforme se encontra descrito lá no início do seu Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se fez foi feito sem ele, Cristo Jesus. Bom, esperamos ter colaborado aí e até mesmo acrescentado, né, alguma coisa de bom aí em sua vida, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Um grande abraço e muita luz sideral. Até a próxima!